Eu vou dar um exemplo. Bom, para variar, vamos dar como exemplo o oscilador harmônico, que é a cobaia de todos os métodos que são inventados, que é um problema simples, exatamente solúvel, né? Essa é a newtoniana de um oscilador harmônico unidimensional. Eu vou deixar escrita aqui a forma genérica da equação de Hamilton-Jacobi. Então, essa é a expressão genérica, ou a forma genérica da equação de Hamilton-Jacobi. No caso do oscilador harmônico, vamos ver como fica a equação de Hamilton-Jacobi. Olha, a regra de construção da equação de Hamilton-Jacobi é: troque os momentos pelas derivadas parciais da função S em relação às coordenadas. Tá? Aqui no caso só uma coordenada, então nós vamos ter a seguinte equação: 1 sobre 2m. No lugar de P, nós escrevemos a derivada parcial de S em relação a Q, portanto, d-ROM de S, d-ROM de Q ao quadrado. Mais isto aqui, essa expressão aqui é a newtoniana escrita pondo no lugar de P a derivada parcial de S em relação a Q. A isso acrescentamos a derivada parcial de S em relação ao tempo. Esta é a equação diferencial parcial de Hamilton-Jacobi para um oscilador harmônico unidimensional. Como vocês estão vendo, é uma equação não linear. Tá bom? Mas nós estamos em busca de uma solução que contenha uma única constante de integração não aditiva. Estamos em busca de uma integral completa, que é uma solução particular. Como esse problema aqui é unidimensional, então envolve uma constante alfa não aditiva arbitrária. Uma maneira de resolver equações diferenciais parciais, né, é pelo método de separação das variáveis. Vocês devem estar habituados a aplicar o método de separação de variáveis a equações diferenciais parciais de segunda ordem, lineares, caso em que o método de separação de variáveis que funciona é aquele em que são buscadas soluções na forma de produto de funções das variáveis separadas. Aqui, o método de separação de variáveis que funciona bem é um método em que nós procuramos uma solução não na forma de produto, mas na forma de uma soma de funções de variáveis separadas. Vocês vão ver como é que a coisa funciona. Tá bom? Então vamos tentar aplicar um método de separação de variáveis na forma S como soma de uma função W que só depende dos Qs, no caso 1Q, o problema é unidimensional, é uma soma de uma função só da coordenada com uma função só do tempo. Tá bom? E vamos substituir isso na equação. Nós ficamos com 1 sobre 2m, derivada parcial de S em relação a Q, só tem contribuição do W. Esse termo aqui não contém S, apenas repetimos. E essa derivada parcial só tem contribuição da função T maiúsculo. Podemos escrever essa equação na forma. E agora usamos o argumento padrão do método de separação de variáveis. O primeiro membro desta equação
é função apenas de Q. O segundo membro é função apenas de T. Portanto, cada um deles tem que ser igual a uma mesma constante. Tá? Que vamos chamar de alfa. Portanto, nós temos agora duas equações diferenciais ordinárias. dt maiúsculo, dt minúsculo igual a menos alfa. E 1 sobre 2m Então, essa equação, usando o método de separação de variáveis, essa equação diferencial parcial se reduz a duas equações diferenciais ordinárias, em que agora aparece essa constante, chamada frequentemente constante de separação, né, que é arbitrária. Observe o seguinte, essa constante alfa aqui é exatamente a energia total. É o valor constante da hamiltoniana. Porque esse dw dq é a mesma coisa que o d de S, d de Q é o P. Então o valor dessa constante alfa, o significado dessa constante alfa aqui é a energia total do sistema. Tá? Portanto, nós temos o seguinte. Ó. A solução da primeira equação é trivial. T de t igual a menos alfa t. Observem que, integrando esse negócio aqui, apareceria uma constante alfa'. Mas essa é exatamente uma constante de integração aditiva que é absolutamente irrelevante. Né? Acrescentar uma constante ao t de t é acrescentar uma constante à função s. E essa constante aditiva é completamente irrelevante. Não vamos perder tempo escrevendo o que não serve para nada, né? E nem tem nenhum efeito, não produz nenhum efeito. E essa equação aqui, ó, nós multiplicamos tudo por 2m, passamos esse termo para o lado de lá, extraímos a raiz quadrada, aí vai dar uma expressão para dw dq e integramos esse negócio. Então isso dá w de q igual a integral raiz de 2m alfa, multiplicando por 2m, menos... O sinal aqui é irrelevante, porque qualquer integral completa faz o serviço. S de Q alfa t, dada por essa integral, esta função aí é uma integral completa da equação de Hamilton-Jacobi para o oscilador. Essa integral aqui pode ser calculada, é uma integral elementar, né? Mas como, na verdade, nós queremos usar a integral completa para resolver as equações de Hamilton, vamos ver, ó, de acordo com essa técnica de Hamilton-Jacobi, para determinar os Q's como função do tempo, né? Portanto, a solução da equação de movimento do oscilador, nós temos que escrever aquela equação beta igual a d de S, d de alfa. Tá? Para determinar Q de t, ou seja, beta igual, derivando em relação a alfa, sob o sinal de integral, isso vai dar, vai ter um meio aqui, 2m, m integral de menos t, tá certo? Essa integral aqui é uma integral típica de arco seno ou arco cosseno. Então eu vou dar o resultado para a gente não perder tempo com uma integral elementar.
Isso aqui dá beta igual o resultado desta integral é 1 sobre ômega arco seno raiz de m ômega 2 sobre 2 alfa Q menos T. Se nós multiplicarmos essa equação aqui por ômega, transportarmos o termo menos ômega t para o primeiro membro e aplicarmos a função seno, né, daqui, beta é uma constante, vai aparecer um produto ômega beta que eu vou chamar de delta. Tá? Se obtém que Q de t vai ser o inverso dessa constante aqui, seno de ômega t mais delta, que é a solução do problema do oscilador. Isso aqui é uma constante, é a amplitude, né? Isso aqui na verdade é 2E, onde é a energia total, por ômega 2, é a amplitude da oscilação, e delta é uma constante arbitrária, que é a fase inicial arbitrária. Tá bom? Então, isso é para exemplificar de que maneira, de modo geral, se usa a equação de Hamilton-Jacobi para resolver as equações de movimento de um problema mecânico. Novamente, é óbvio, né, que num problema tão simples como esse, ninguém iria usar um método tão sofisticado para resolver uma equação de movimento trivial como o de um oscilador. Né? Isso aqui é só para ilustrar qual é a maneira de aplicar o método de modo geral. Tipicamente, então, o método de Hamilton-Jacobi funciona quando nós somos capazes, por separação de variáveis, de encontrar uma integral completa da equação de Hamilton-Jacobi. Tipicamente, quando o método de separação de variáveis não funciona, aí é difícil encontrar uma integral completa da equação de Hamilton-Jacobi. Agora, sempre há a possibilidade de fazer mudanças de coordenadas e, com isso, se passar de uma equação de Hamilton-Jacobi que não era separável para uma equação de Hamilton-Jacobi separável. Isso, em tese, é possível. Embora, na maioria dos problemas, encontrar essa tal transformação de coordenadas que torna a equação de Hamilton-Jacobi separável, por si só, é um problema difícil, né? Então, é uma espécie de teorema de conservação da dificuldade dos problemas, né? Mas vocês vão ver em outros exemplos mais elaborados e com mais do que 1 grau de liberdade, que o método de Hamilton-Jacobi é extremamente potente para, com uma rapidez muito grande, obter ou expressar a solução do problema na forma de integrais de funções conhecidas, ou, como se diz, reduzir a quadraturas a solução de vários problemas mecânicos importantes.